Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. Comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. E aqui é a palavra do Senhor. Que Deus aplique em nossas vidas. Aqui estamos diante de mais um dos salmos, considerado salmo de romagem. Isso começa no Salmo 120, os salmos dos peregrinos, quando esses saíram em marcha com destino a Jerusalém para adorar a Deus. E esses cânticos eram entoados ao longo da viagem. Ali eles passavam um bom tempo viajando, lugares perigosos, e eles cantavam esses cânticos, por isso levou esse título, Cântico de Romagens, ou Cântico dos Peregrinos. Aqui nós estamos diante de um contexto onde nos ensina 3 lições básicas para as nossas vidas. A primeira lição: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então nós temos aqui a soberania de Deus diante da construção. Porque é Deus o provedor dos meios para se fazer uma construção. Meios tais como saúde, disposição e tudo mais. Podemos até fazer planos, como disse Salomão lá em Provérbios, mas a resposta vem de Deus. Deus é quem dá e promove todas as coisas ao curso de uma construção. O contexto aqui pode se aplicar a 2 momentos. Primeiro, a construção de Salomão no templo, quando ele estava construindo não somente o templo, mas a sua casa. E também pode se referir à reconstrução do templo, quando o povo volta da Babilônia, depois de 70 anos na Babilônia. E aí eles usam esse salmo, um salmo de encorajamento, mostrando a soberania de Deus diante da construção. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Podemos até desfrutar de muitas coisas em nossas vidas construindo, mas nada será tão valiosa se não for por meio de Deus. Em vão, essa expressão, podemos até fazer algo ou construir algo, mas às vezes nem conseguimos morar. Podemos até morar, mas não gozarmos da paz, do contentamento, da alegria, sendo essas dádivas vindas de Deus. Então o salmista coloca aqui que a soberania de Deus está em todas as coisas, até na construção, por mais simples que seja. Não só a construção de uma casa, mas construção de uma vida, de um negócio, construção de um matrimônio, com diz respeito até à igreja. Nada vai para frente, nada será abençoado se não for por meio da mão de Deus. Em vão é a mão humana sem a mão de Deus. Deus deve ser reconhecido em tudo que fazemos. Devemos procurar reconhecer a sua presença e dar a Ele o lugar devido em nossas vidas. Reconhecer que nós não temos o que Ele tem. E reconhecer que sem Ele nada somos. Essa é a primeira parte que diz: se o Senhor não edificar. Então temos a soberania de Deus diante da construção.
Depois nós temos a soberania de Deus diante da proteção. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui Deus não está dizendo para a gente não se proteger, Deus não está dizendo para a gente não construir um muro se puder, ou se fechar as portas, coisa dessa natureza. Mas aqui está dizendo que Deus é acima de qualquer proteção, ou seja, Ele protege mais do que qualquer proteção. Se Ele não proteger, as outras coisas são incapazes, ou seja, Deus é o verdadeiro protetor acima de tudo. Aqui está dizendo para a gente não confiar naquilo que não é Ele. Por mais que tenhamos todas essas maneiras de nos protegermos, mas devemos lembrar e precisamos lembrar, que Deus nos ajude a lembrar que a verdadeira proteção vem de Deus, está acima de tudo. Cachorros valentes, grades, todos os outros aparatos que podemos colocar, muito bom, mas o nosso foco deve estar em Deus. Quando o nosso foco é tirado de Deus, essas coisas se tornam nada. Porque se o Senhor não guardar, a Bíblia diz em vão vigia. Então, temos que lembrar, isso em um contexto aqui, vamos lembrar de Neemias, quando estava construindo, reconstruindo melhor os muros de Jerusalém. Ali aquelas nações vizinhas não queriam que ele reconstruísse. E ali ele adotou um método. Era a colher de pedreiro na mão e a espada na outra mão. Dando sentido de vigilância, trabalhando e vigiando, E aí o salmista, disse: a maior proteção não é a espada na sua mão, mas é Deus. Deus controla as circunstâncias. Deus é o verdadeiro protetor. Essa é a lição que o salmista quer passar aqui para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, que estavam ali cantando, e mostrando que Deus é que está acima de qualquer guarda. Outra coisa, em terceiro lugar, a soberania de Deus no ganha-pão. Ele está dizendo: inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando, Muito importante isso. Num país agrícola, Ele faz com que a semente brotem, ou seja, a semente chega a brotar à noite. Ele faz proteção aos animais, porque era um país também que vivia da pecuária. E aqueles agricultores, aqueles pecuaristas, eles precisavam desta proteção contra uma cobra, um ataque de um leão, coisa dessa natureza. Enquanto eles estavam dormindo, Deus estava protegendo o seu rebanho, desenvolvendo a sua agricultura. Sem Deus, o nosso trabalho é vão. Ele coloca aqui, mostrando que Deus trabalha acima das nossas forças. É vão a mão humana sem a supervisão divina. Tiago chega a dizer que todo dom perfeito vem lá de cima do Pai das luzes. Então a soberania de Deus não ganha pão. Ele coloca a palavra inútil, vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. Ele está dizendo que sem Deus, os nossos esforços são inúteis, porque é Deus que faz com que as verdadeiras bênçãos cheguem em nossas vidas. Ou seja, Ele é o mantenedor, Ele é o sustentador das nossas bênçãos. E ali diante daquelas circunstâncias que eles estavam vivendo, o salmista coloca esses 3 itens: a soberania de Deus na edificação, a soberania de Deus na proteção,
e a soberania de Deus no ganha-pão. Isso mostra a presença de Deus. Quando a gente estuda sobre Deus, tem dois atributos interessantes. Todos são interessantes, pois todos eles formam a pessoa de Deus. A transcendência e a imanência. A transcendência, Deus é independente da sua criação. Na imanência, Deus cuida da sua criação. Então temos esse atributo aqui. Deus cuidando na sua criação por meio da sua sabedoria. Eu me lembro de uma história de um missionário e esse foi pregar por meio dos índios. E aqueles índios planejavam todas as noites comerem ele, porque eram índios que se alimentavam de pessoas canibais, como diz. E muitas vezes os índios chegavam em alta hora da noite e cercavam aquele lugar onde ele estava dormindo, muitas vezes no chão. E no momento deles atacarem, eles não tinham disposição. E esse missionário escreveu da seguinte maneira: eu só morrerei no dia em que Deus quiser. Ou seja, enquanto Deus tiver uma missão para mim nesse mundo, Ele não permitirá que esses índios façam-me mal. Então, Deus é que comanda todas as coisas. Não é o meu dinheiro, não é o seu dinheiro, não é a sua posição, não são as influências. Porque Deus, Ele ensina para nós que o quanto precisamos dEle. Às vezes nós temos a força, mas se gloriar na força é em vão. Se a gente tem a riqueza, se gloriar na riqueza é vão. Se gloriar na sabedoria, a sabedoria é vão. E se gloriar em Deus é a melhor de todas as coisas. Que Deus ajude a cada um de nós a reconhecermos que precisamos de Deus nesses 3 itens que citamos, além de outros itens, tanto na construção, tanto na proteção, tanto no ganha-pão. Deus é presente. Que Deus aplique em nossas vidas. Amém.